Estou muito feliz que estamos voltando para uma nova temporada do Podvasque e hoje temos aqui Carlos Neto. Carlos Viana Neto, não é isso? Exato. E ele que é diretor executivo, líder de negócios da Sotero Ambiental, um cara que a gente acabou agora o Café Business Club, ele entregou muito, ele movimenta e gere mais de 1 bi anual na soma do seu negócio, então realmente é, para mim, uma grande referência e estou muito feliz de você estar aqui no Podvasque e a gente vai bater um papo reto, um papo curto, objetivo, para ele entregar muito para você que é empreendedor e para você que está assistindo o canal aí do Lucas Vasque. Fechou? Seja bem-vindo, meu irmão. Valeu, meu Então, irmão. beleza? Muito obrigado aí pelo convite e poder estar compartilhando e aprendendo também, né? Que Acho que bom. faz parte aí de todo o processo, a gente tá tendo essa troca e é sempre um aprendizado, é sempre um momento muito enriquecedor estar conversando com um público tão bacana e entretido aí com o nosso mundo empresarial. Lembrando que esse cara aqui, ele tem padrões, como eu sempre falo, que levaram ele a esse resultado. E é sobre isso que a gente vai falar, como é a rotina dele, como é que ele produz, quais são os segredos por trás desse grande resultado, o que é que diferencia, né, o empreendedor que não consegue ter resultado de alguém que realmente alavanca seus negócios, tá? Então eu queria que você contasse rapidamente, Carlos, como é que você começou como estagiário lá atrás, em 2010, que eu vi, e ele que limpou o chão do supermercado, foi caixa de supermercado junto com a família, então ele começou do zero mesmo. Queria que você contasse um pouco dessa trajetória pra gente. Bom, vamos lá. Então, tudo começou, acho que desde quando eu era criança, né? Sim. Acho que o berço familiar, a criação que eu tive, que meus pais me deram, foi o que fizeram e proporcionaram eu chegar onde eu estou, né? Então, desde criança, meu pai sempre foi empresário, eu sempre acompanhei os negócios da família de perto. E teve uma frase que meu pai, durante todo o processo, sempre fazia questão de me dizer: Carlos Neto, antes de você mandar, você precisa fazer. E desde criança, nos negócios familiares, eu comecei trabalhando mesmo como arrumador de estande, expositor, empacotador, fiz limpeza de supermercado. Tinha uma função que eu ficava em cima do tamburetezinho torrando café. Então, no interior tem aquelas máquinas de café onde você coloca o grão e eu ficava moendo o café nessa Itaberá, não é máquina. isso? Ituberá. Ituberá. No Baixo Sul da Bahia. Legal. Então, meu pai sempre foi uma pessoa muito rigorosa e severa comigo. E sempre eu entendi aquilo como uma pessoa que estava buscando me desenvolver e me preparar. Sim. E eu sempre tive ele muito como meu espelho. Uhum. Então, de dedicação, de determinação, de comprometimento com o resultado, com algo que ele sempre entregou, que foi o melhor dele. Top. Então, eu acho que isso fez com que eu aprendesse e acreditasse efetivamente no potencial nosso. Uhum. Então, assim, começar de baixo, aprender efetivamente todos os passos e entender que a vida é um passo atrás do outro. Sim. Não cai nada do céu ou quando cai, aquilo ali não é sustentável. Uhum. Então, você saber todos os processos, todas as etapas, entender a maturação de cada um momento que você vive é fundamental. Então, toda essa determinação minha, todo esse processo que eu vivi desde a infância foi o que me lapidou e me preparou para enfrentar desafios cada vez maiores. Então, até mesmo a parte emocional, eu aprendi desde o início que tem dificuldades, efetivamente, que você vai enfrentar desafios que você controla, que você não controla, mas o principal é você. Legal. E engraçado que você entregou algo que 80% das pessoas têm bloqueio paternal, ou seja, tem uma significação ruim do pai, ou não honra o pai, ou se sentiu rejeitado pelo pai. E esse é um dos maiores fatores de prosperidade que tem na matriz familiar, e você honra o pai. Então essa chave é bom de ser lembrada, né? Porque muita gente tem pendências emocionais aí com o pai, isso é muito importante de frisar, né? Que você honra, admira e dá toda a dignidade a esse processo que ele gerou na sua vida. É muito legal, né?
E assim, eu vou lhe dizer, meu pai sempre foi um cara muito é, criterioso comigo. Sim. E assim, eu teria N motivos para dizer que Foi difícil, tenho foi ruim. sequelas, que isso. Não, eu acho que todas as porradas, todas as cobranças, tudo eu aprendi que era o melhor para mim. Por Sim. mais que no momento, aquele você como adolescente, como criança, eu não tive infância, eu não andei de bicicleta, Uhum. eu não joguei bola. Meus amigos iam jogar bola e eu ia trabalhar. Então, a minha infância foi muito baseada no trabalho, Uhum. entendeu? Em algum Então, momento vinha aquele sentimento de revolta assim, né? eu acho que quando criança, sim, Sim, mas hoje vem muito mais como gratidão, muito bom. entendeu? Uhum. Porque se não fosse aquilo que ele fez comigo no passado, talvez eu estivesse como os meus colegas que estavam jogando bola na infância. Perfeito. E com certeza aquilo ali me desenvolveu, me Uhum. fez ser uma pessoa melhor, entendeu? Então, eu acho que foram sofrimentos que eu diria hoje que passaria por tudo de novo. Muito bom, muito bom. Tem algo muito interessante na sua jornada que eu admiro, que é, na minha família, por exemplo, eles falavam assim: "Ah, não vai estudar não, que você vai virar gari. Vai virar, né, o cara que limpa a rua". E hoje você tem essa empresa fantástica que faz justamente essa limpeza pública e lida com esse paradigma, né, da sociedade. E eu vejo muita gente na internet, descubra o seu propósito, todo mundo acha que é ajudar a pessoa, ajudar a pessoa, ajudar a pessoa, e não para cuidar dos seus próprios negócios, dos seus próprios serviços. Queria que você contasse como é que você chegou até a questão da limpeza pública, né? Como foi sair ali da engenharia, tô já resumindo para ele. Ele fez a engenharia, saiu da engenharia e acabou indo para limpeza urbana. Como é que funcionou essa jornada? Bom, então, como você trouxe, eu sou engenheiro civil de formação. Iniciei minha carreira Uhum. profissional como engenheiro sendo estagiário do Grupo Solvir, maior grupo da América Latina de engenharia e soluções para a vida. Sim, E durante esse processo, meu pai, aí eu volto que eu acho que é sempre importante lembrar a base que a gente tem, boa. a estrutura, né? Meu pai sempre me ensinou a ser dono do negócio. Meu pai sempre me disse: "Isso, meu negócio não é seu, mas trate ele como se fosse seu. Tenha um senso de dono." Então eu sempre, em minha carreira, em todas as atividades que eu fiz, eu sempre dei o melhor de mim. Sempre eu agi como fosse dono Uhum. do negócio. Então, minha carreira profissional iniciou no Grupo Solvim, eu sendo estagiário, e aí fui crescendo e me desenvolvendo dentro do grupo. Fui engenheiro trainee, coordenador de obras, supervisor. E aí teve um momento em 2015 onde surgiu uma oportunidade dentro do grupo aqui em Salvador. E aí me chamaram para vir para aqui para Salvador para tomar conta de um processo que a empresa fazia aqui. Sim. E aí eu vi aquela oportunidade, era algo que eu nunca tinha trabalhado com limpeza urbana, e sempre na minha vontade de entregar o melhor, de me desenvolver, aprender mais, eu sabia que aquilo ali ia surgir uma nova oportunidade para mim, Uhum. de aprendizado e desenvolvimento. E dentro de mim, a minha cabeça sempre foi em ser um gestor de negócios. Sim. Eu sabia que eu não ia ser engenheiro o resto da vida. Eu não ia Uhum. ficar na obra, no sol. Na Não era operação. aquilo que eu queria. Uhum. Eu queria ser realmente gestor e empresário. Então, eu agarrei aquela oportunidade e disse, ó, eu preciso aprender o que eu não sei de uma forma muito rápida. E Sim. aí eu iniciei alguns meses e anos de estudo direcionado à área Uhum. de gerenciamento de resíduos e limpeza urbana. Eu vou lhe dizer, Lucas, eu passei momentos de minha vida onde eu chegava na empresa às 5 horas da manhã, saía meia-noite. E não era isso de dizer um único dia, não, era todos os dias. E uma operação que funciona 24 horas, né? Sim. Todos os dias, feriado, dia santo, carnaval, réveillon, uma operação que não para. E aí eu tive que, nesse momento, entender que eu precisava me dedicar mais que todo mundo para
Tem um resultado aprender e diferente ter de um todo mundo. resultado diferente lá na frente. Então, o meu desejo nunca foi pelo hoje. Sim. O desejo é pelo amanhã, pelo futuro. Então, Uhum. todas as ações que eu faço, tudo que eu busco, eu tô com a cabeça lá na frente. Uhum. Tô pensando o que é que vai ser de mim daqui a 10 anos. Uhum. Como é que eu quero estar? Então, essa visão de longo prazo sempre me fez ter essa autocobrança Uhum. de uma necessidade de uma busca a mais, de uma capacitação, de conhecer e me dedicar. E é aquele negócio, se você já está no problema, se você já está na situação, por que não se dedicar? Por que entregar um 5, um 6, se você pode ser um 10? O Essa esforço é o questão, mesmo. essa questão da visão é extraordinária, porque inclusive na mentoria de empreendedores que a gente tem em grupo, que é um produto nosso aqui do grupo, o primeiro módulo é só visão. Qual a sua visão? Como desenvolver essa visão? Porque tudo parte daí. A sua ambição vai nascer daí, a estruturação do seu negócio, como você vai materializar aquela visão. Essa visão para você, ela sempre vem como um insight? Você tem alguma prática de visualização? Ela nasce de onde essa visão para você? Lucas, eu acho que a visão, ela está muito alinhada com a ambição de sua vida. Sim. E me entenda a ambição diferente de ganância. Eu Sim. acho que nós precisamos ser ambiciosos, sim, mas não gananciosos. Sim. A ambição, você tem que ter ela ali estruturada do que você quer, aonde você quer chegar e ter prazos efetivamente. Lógico que você pode revisar, você pode alterar, você pode até mesmo dar prazos errados ou metas erradas para você. Sim. Mas você sempre ter um norte. E no momento que você começa a ter o norte de sua vida, eu hoje com 34 anos, se você me perguntar, eu tenho uma página escrita 40, 45, Foda. 50, o que eu quero estar, em qual estágio de vida, com a parte de trabalho, família, parte espiritual. Então, eu entendo que o esforço que eu tenho hoje, ele é muito maior para ter um futuro mais tranquilo. Top. Entendeu? Então, essa visão, esse desenvolvimento de planejamento sempre foi algo que eu tive muito aguçado. Foi tanto que na parte da engenharia civil, onde eu mais me dediquei foi na parte de planejamento e controle de obras. Então, isso me fez com que desenvolvesse esse lado de planejamento. E o empresário, para ele ser de sucesso, ele tem que ter um planejamento. Como está o seu negócio para os próximos 5 anos? Ou você vai se acabar? Então, muitas pessoas não planejam o seu negócio para o ano, para os próximos 5 e sequer Por uma se vida. fala para uma vida. Então, eu acho que quando você começa a desenvolver esse tipo de raciocínio, de planejamento, você começa a estabelecer sua visão, sua meta, onde você quer estar. Porque nada adianta você deixar a maré ir tocando e como for. Lógico que você pode planejar o seu negócio daqui a 10 anos e ele se acabar daqui para o final do ano. Sim. Mas você tem um planejamento, Tem um você norte sabe pra para onde você está indo. E isso vale para negócio, isso vale para vida, isso vale para tudo. Então esse é o principal ponto que eu tenho estruturado dentro de mim para me dar um norte e saber para onde eu estou indo. Engraçado, como você fala dentro de mim, e você falou na palestra há instantes que cuidar do PF é ter um PJ próspero, né? Isso. Em outras palavras, foi isso. Então, como é que você cuida de você, pessoa física, da sua saúde, do seu emocional? Qual a importância dessa rotina? Como é essa rotina para você? Assim, tem duas coisas que eu faço para mim que eu vou lhe dizer que me ajudam muito. Eu treino meio-dia. Chova, faça sol, eu dou uma pausa durante o almoço, o horário de almoço, para eu ir treinar. Então eu acho que isso me descomprime o dia, me dá um alívio e energia para o resto do dia. Sim. Certo? Então eu acho que essa é uma prática que eu tenho que contribui muito no meu dia a dia, né? E um outro ponto é disciplina. Eu acho que quem não tem disciplina não chega a canto nenhum, porque se você não tem disciplina para acordar, se você não tem disciplina para cuidar de você, como você vai cuidar de um negócio? Então, o primeiro ponto que eu analiso é você, é a mim. Então, eu tenho que estar bem para o meu negócio estar bem. E como eu disse na palestra, eu não acredito em a pessoa é uma coisa e o negócio é outra.
Uhum. Podem existir pessoas que digam que faz sentido, é a opinião delas. Uhum. Mas para mim, não. Sim. Para eu estar bem, eu tenho que cuidar de mim. Quando você faz negócio com alguém, você olha primeiro a pessoa física. Lucas, eu não vou dizer que eu olho primeiro a pessoa física. Lógico que tem um fator em mim que é a norma, a parte técnica, que pesa muito. Uhum. Mas eu levo em consideração. Sim. Eu vou dizer que, tipo assim, às vezes você tem uma técnica, você tem um fornecedor que tem técnica, que tem preço. Só que, pô, velho, o cara não tem mobilidade, o cara não tem disponibilidade. Eu ligo pro cara 8 horas da manhã, o cara tá dormindo. Uhum. Não é esse fornecedor que eu quero, velho. Eu quero que 8 horas da manhã o cara esteja chegando junto comigo, Sim. fazendo acontecer. Top. Então, ou a pessoa. E aí, cada um tem o seu jeito, o seu ritmo. Eu não tô dizendo se tá certo, se tá errado. O cara quer chegar 10 horas, meio-dia, é um problema dele. Uhum. Agora, eu prefiro uma pessoa que esteja alinhado com os meus princípios e os meus valores. Os meus valores é excelência, é dinamismo, é o cara tá ali, ó, chegar junto, fazer as coisas como tem que ser, comprometido. É o cara que não tem disciplina. Ah, não, o produto vai chegar tal dia. Vou terminar a obra e não cumpre o prazo. Uhum. Então, como é que você acredita que uma pessoa que não tem disciplina com si vai ter dentro do seu negócio? Eu, particularmente, não consigo acreditar. Boa. Entendeu? Mas, lógico que para tudo existem exceções, existem problemas, existem traumas, mas eu prefiro acreditar, e lógico que eu não estou dizendo que é um único fator que determina 100% da pessoa. Não, mas se analisa, entendeu? Sabe que o negócio na riada das malas você percebe com quem você tá. Boa. Você falou que quebrou um mito que eu sempre falo, né? Que a empresa é só um cadastro nacional, mas de fato o que está por trás são as pessoas. E você tem como princípio e pilar cuidar de pessoas, treinar pessoas, olhar para as pessoas. Como é essa relação hoje? Você que tem mais de 2.000 colaboradores, como é que você vê e dá importância ao quesito pessoas na empresa? Lucas, eu vou lhe dizer, pessoas é tudo dentro de uma empresa. Pessoas é quem vai fazer seu negócio prosperar. É quem vai fazer você ganhar ou perder clientes. Então, se você não dá o olhar devido para as pessoas, para o seu time, se você não capacita eles, se seu time está insatisfeito, se você não tem um ambiente de trabalho feliz, aquele time ali não vai produzir. Não vai entregar o que você precisa. E se você quer ser um empresário de excelência, se você quer ter uma empresa de excelência, você precisa cuidar das pessoas. Então, quantas empresas você vê que se acabaram porque não cuidaram das pessoas? Então, é um pilar que eu acho que todo mundo tem que começar por isso. Cuidar, contratar bem, saber capacitar essas pessoas, saber a necessidade de cada uma delas. Cada indivíduo ele é diferente. Eu não acredito que exista algo que seja padrão para todos. Acho que é algo personalizado. Então, cada tipo de pessoa, você vai ter que utilizar um gatilho, você vai ter uma forma de tratar, de se comunicar. Exato, perfeito. Ô Neto, eu vejo a questão do confiar em pessoas ser um desafio, né? Nas pessoas que eu mentoro, treino. Eu vejo um desafio em confiar em pessoas, seja porque elas já foram muito traídas, seja porque a gente tem um nível de corrupção alto no país, seja por uma série de fatores. Como é para você, nesse nível de responsabilidade que você tem, confiar em pessoas, que com certeza você deve ter várias histórias também de pessoas que lhe deixaram na mão e etc e tal. Como é que você lida com essa questão do confiar em pessoas? Lucas, eu acho que a relação da confiança é fundamental. Você não tem outra opção a não ser confiar. Se você não confia, seja por opção, por qualquer coisa, essa pessoa não deve estar com você. Então, você é obrigado a confiar. E aí o confiar vai o que você entrega para confiar. Entendeu? Então, assim, você tem que saber quem é a pessoa e o que confiar. Você não vai E o que você está entregar entregando também. a chave do cofre a uma pessoa que você não confia para ter a posse da chave do cofre. Você vai entregar à pessoa uma demanda e a partir daí vai se criando um relacionamento. Um relacionamento, entendeu? Então, eu entendo que seja difícil, é algo que é muito complicado a gente poder dedicar a essa pessoa a confiança,
Mas nenhuma relação vai existir se ela não tem confiança. E o pior de tudo é quando você não confia, porque aí ficam os dois lados sem se confiar. Então, eu acho que a gente tem que confiar nas pessoas, a gente tem que dar a oportunidade, todas as pessoas erram e a gente tem que aceitar o erro, entendeu? A gente tem que aceitar e poder tratar o erro. Não estou sendo conivente ao erro. Sim. Mas dentro de uma organização, se você não aceita o erro do próximo, você não vai ficar com ninguém, porque ninguém vai pensar como você. Sim. E aí, para isso, você tem toda a parte de uma organização, Uhum. para você poder limitar o seu prejuízo, para você poder limitar o erro e, a partir daí, você ir desenvolvendo as pessoas para que se erre menos. Um problema clássico do empreendedor brasileiro, que 90 e tantas por cento deles reclamam, que é dinheiro. A pessoa tá ali sem fluxo de caixa, pedalando, como a gente fala, né? Fritando o porco com a própria banha. O que você diria para esse microempreendedor, o cara que está começando, que tem 1, 2, 5 colaboradores e está nessa pedalada, como respirar? Qual seria o primeiro passo para a pessoa respirar financeiramente no seu negócio? Assim, eu acho que cada situação vai ser uma particularidade, tá? Mas o principal ponto é você saber quais são os seus custos. Eu acho que o pior problema do empreendedor é quando ele não sabe quais são os seus custos. E muitas vezes não sabe como economizar. A receita eu costumo tratar como consequência do negócio. Então, dimensione seu negócio para o menor custo. Reduza seu custo todo dia. É o que eu falo com o pessoal. Custo é igual unha, você tem que cortar. Boa. Você não dá para ter custo, você tem que cortar custo todo dia. E analise mesmo, cortar não é fritar banha, não, é cortar carne. Muitas vezes os negócios eles precisam cortar a carne para se sustentar. E aí o microempreendedor, muitas vezes ele se compara com uma régua que não é dele. E aí quer ter uma estrutura a qual o negócio dele não comporta. Eu acho que é entender o time. Vai chegar o seu dia. Vai chegar o seu momento de você ter essa estrutura, de você ter algo. Então, saber onde você bota a mão e qual passo você dá. Fazer conta efetivamente, ter estruturado todos os passos. Pô, vai fazer um investimento, qual é, o que vai me gerar de receita, quais são os custos. Eu consigo arcar com esses custos por quanto tempo? Então, eu acho que se você, o microempreendedor, ele tem mapeado todo o seu negócio, não tem problema você ter dívida, você tem índice de endividamento. Você vê que as maiores empresas do Brasil têm índice de endividamento, não tem problema. Mas você tem que ter estruturado isso. Você tem que pagar a sua dívida. Então, vou fazer um financiamento para um negócio. Não tem problema. Você, microempreendedor, você vai crescer assim. Agora, você não vai crescer se você não tiver isso bem planejado. Se você não faz um planejamento financeiro da sua empresa bem feito, você vai quebrar. Então, eu acho que o microempreendedor ele precisa desenvolver uma mentalidade financeira maior do que um grande empreendedor. Porque o risco dele é muito maior do que o cara. O cara já tem um lastro maior. O grande pode perder. O micro não. Às vezes ele tá no tudo ou nada. Né? A bala de prata dele, que eu costumo falar. E aí ele deu o tiro, acabou. Então, por isso, não é ter medo. É saber especificamente os riscos. Calcular bem. Né? Calcular bem. Fazer um planejamento. Sem deixar de fazer também. Exato. Se deixar de fazer, não anda. Né? Gente, estamos chegando ao final. Eu vou pedir para rodar um VT da Sotero lindo que nós temos aí. Comemorou 25 anos, é isso? Não, 5. 5 anos, desculpa. A gente vai rodar esse VT, tá bom? Então, Carlos, eu quero fechar esse podcast com você. Em primeiro lugar, lhe agradecendo muito. Dizer que você, inclusive, foi reconhecido como um cidadão soteropolitano. Não é à toa, né? Você tem uma contribuição para o município extraordinária. E, para mim, você é um cara que desmistifica muito do clichê sobre o propósito. O que é o clichê sobre o propósito? O propósito é ajudar pessoas e você vem e mostra assim, o meu propósito é limpar ruas, é ajudar o turismo, é promover o município como um todo. E isso desmistifica de que o propósito é só fazer isso ou aquilo, né? Pode ser qualquer coisa que tenha um impacto coletivo, positivo, e eu vejo que a limpeza pública, você desmistificou isso na minha mente.
E eu acho isso extraordinário. Então, queria que você fechasse dizendo para o empreendedor o que é que ele pode ver no negócio dele que acione o coração dele para que ele veja que qualquer produto ou serviço que ele tenha na mão pode gerar um diferencial coletivo nisso. Lucas, eu acho que o principal ponto é faça a diferença. Faça a diferença. No dia que você tiver um produto, você tiver uma entrega diferente do seu concorrente, diferente das outras pessoas, você vai ter um cliente fiel, você vai ter um negócio próspero. Quando você traz aí a questão do reconhecimento do título de cidadão soteropolitano que eu recebi, eu treino os nossos colaboradores para ele cumprimentar as pessoas que passam nas ruas. Para o turista, quando ele passar, ele ensinar onde que é o melhor lugar para ele andar, o local melhor para ele tomar um banho de praia. Top. Então, o que é que eu estou ganhando com isso? Não estou ganhando nada, o cara poderia estar ali só varrendo a rua. Varrer, ok, mas, velho, gere uma sensação de cuidado, de zelo. Ele está perdendo o quê, meu agente? Eu estou perdendo o quê? Nada, eu estou fomentando a economia do município. Inclusive, eu estou fomentando o turismo. O Gari se sente muito mais pertencente nessa interação social. Exato. Ele tem uma concepção de quê? De ser esquecido. Isso. Invisível, né? Invisível. As pessoas só veem a limpeza urbana quando não é feita. Você chega em um local quando está sujo, você diz, pô, tá sujo isso aqui. Agora, quando está limpo, raras são as vezes que você lembra de quem limpou. Entendeu? E quando você traz esse significado para a mão de obra que limpa, para a pessoa que limpa, a importância dele, você começa a ter o propósito efetivamente no seu serviço no dia a dia. E aí são pessoas. Quem compra são pessoas, quem faz são pessoas e tudo são pessoas. E no dia que você faz a diferença para as pessoas, você faz um negócio de longo prazo, você faz uma coisa que vai impactar vidas de verdade. E não só no leve discurso. Sim. Eu trago aqui situações práticas. Boa. Gostei demais. Estamos chegando no final de um Podcast. Curte, compartilha esse vídeo, manda para quem precisa prosperar na terra. Nós acreditamos demais no empreendedorismo como solução para o país. Por isso que eu busco ensinar esse público. Então, sou muito grato pela sua presença. Seja bem-vindo.